A polícia continua à procura do jovem que desapareceu depois de entrar por engano no complexo de Israel. Gente, em um mês, pelo menos 5 pessoas já desapareceram da região. Ao vivo, Salutiel Filou, alô, alô, boa noite. Boa noite, Clóvis. Boa noite ao nosso público de casa. Estamos completando 48 horas do desaparecimento do Stanley Pinheiro, de 19 anos. Naquele caso que a gente ontem antecipou aqui, o apelo da família, ontem não está na hora. O Stanley, ele estava com mais outros 2 amigos na noite da última quarta-feira, a caminho de Bom Sucesso. Eles saíram da Pavuna de carro e foram para Bom Sucesso, os 3 amigos, um deles dirigindo o veículo para fazer um lanche. Uma prática que, segundo a mãe do Stanley, era feita cotidianamente, porque eles eram amigos de infância. E aí, no caminho, o GPS acabou jogando ali por um atalho, eles acabaram entrando dentro da Cidade Alta, comunidade que faz parte do complexo de favelas de Israel, região dominada pelo tráfico de drogas. E quando ele estava entrando ali na comunidade, ele teve o carro ali, o motorista teve o carro cercado por traficantes que acabaram tirando eles do veículo, levando-os para um ferro velho ali da região, isso segundo relatos da família. Dentro desse ferro velho, estes 3 amigos apanharam bastante, foram torturados e extorquidos, porque aconteceu o seguinte: um dos amigos, identificado como Kaique, não tinha levado o celular, deixou o celular em casa. O motorista, ele inicialmente disse que era motorista de aplicativo, porque realmente esse seria o Douglas, o DG, ele é motorista de aplicativo nas horas vagas. Mas naquele momento ele tinha ido com os amigos, de fato, fazer um lanche. Mas na tentativa de dispersar a atenção, de tirar aquele foco de que eles talvez estariam ali por um outro motivo dos traficantes, ele disse que era motorista de aplicativo, que estava apenas deixando os 2 por ali. Mas os criminosos continuaram batendo nos 3. Em um determinado momento, eles pediram ali um Pix de R$600 para liberar o veículo, liberar o carro e o motorista e mais o Kaique. Mas no celular do Stanley, segundo a família fez um levantamento, tinha lá alguma coisa referente à região onde o Stanley mora, que é o complexo de comunidades do Chapadão, onde há uma facção criminosa rival dominante. Então foi aí que esses traficantes não teriam liberado a saída do Stanley de dentro lá do complexo de favelas de Israel. Então os 2, o Kaique e o Douglas, foram liberados, foram embora na madrugada de ontem, mas o Stanley ficou lá na comunidade. Inclusive, essa sessão de tortura que eles passaram, um deles teve até o braço fraturado. E como que a mãe do Stanley ficou sabendo de tudo isso? Exatamente porque os 2 amigos dele saíram da comunidade, conseguiram sair, e aí contaram esta versão do caso. A mãe já procurou a Polícia Civil, esse caso está registrado na 39ª delegacia lá da Pavuna, mas a mãe está desesperada porque não há informações nenhuma até o presente momento sobre o paradeiro do filho. Inclusive, ela foi lá, né, Clóvis? A gente sabe como é que é mãe. A mãe faz tudo pelo filho. Ela foi, entrou na comunidade, foi em várias favelas ali do complexo de Israel em busca de informações. Segundo ela chegou até aos criminosos, mas eles não dão informações, dizem que não sabem do fato e não viram nem ouviram falar sobre o Stanley lá dentro da comunidade. E não é a primeira pessoa desaparecida. Somando, Clóvis, desde o início do ano aí, já temos 7 desaparecidos no complexo de Israel. E a gente vai ver agora na reportagem todas as informações. Põe no ar. De um lado, a força de uma mãe desesperada, capaz do impossível para tentar achar o paradeiro do filho. Eu entrei na comunidade, né, de Falaté lá, mas eu já estive lá e disseram que ele não está. Ele é tudo na minha vida, eu não vou conseguir viver sem meu filho, eu preciso do meu filho e peço que se alguém tiver qualquer informação, né, que, por favor, eu não estou dormindo, não estou comendo. Do outro, a fraqueza de uma política de segurança ainda incapaz de combater o domínio de territórios,
onde milhares e milhares de pessoas vivem reféns da lei do crime. Uma lei cruel que sequestra, tortura e mata inocentes, pelo simples fato de morar em regiões comandadas por criminosos rivais. É o que mais uma mãe teme que tenha acontecido com o filho, Stanley Pinheiro Fernandes Leite, de 19 anos. O jovem está desaparecido desde a noite da última quarta-feira, quando ele e mais 2 amigos saíram da Pavuna, bairro onde moram, para fazer um lanche em Bom Sucesso. Mas o motorista do carro onde estavam errou o caminho e entrou por engano na Cidade Alta, no Complexo de Israel. No interior da favela, o veículo teria sido interceptado por traficantes de drogas armados, que levou o trio para um ferro velho. Lá, os 3 foram revistados e agredidos. Um deles teria tido o braço fraturado. Infelizmente, o GPS indicou um caminho no qual, passou por uma agulha e os caras pararam os 3 e levaram lá para dentro. E o resto, a gente sabe o que aconteceu. 2 foram liberados, e meu filho está lá até hoje. Depois da sessão de tortura, os bandidos liberaram 2 dos rapazes, que tiveram que pagar uma espécie de fiança por meio de um Pix, no valor de R$600. Mas, segundo eles, os criminosos não libertaram Stanley pelo fato de o jovem morar perto do Chapadão, comunidade dominada por uma facção criminosa rival. A mãe registrou o desaparecimento do filho na delegacia da Pavuna. Só quem é mãe sabe, mas eu tô tentando manter minha fé de que meu filho tá vivo, Eu tô tentando, por isso que eu tô procurando, no caso a mídia, para poder me ajudar. Entrei na favela sem medo e vou fazer de tudo que eu quero meu filho e creio que ele esteja vivo. Mas Stanley não foi o único a desaparecer no Complexo de Israel, não. De janeiro até agora, outras 6 pessoas já haviam sumido naquela região. Algumas sequestradas, inclusive. A primeira vítima foi o entregador Wagner Mota Neves, de 33 anos, morador de Irajá. No dia 4 de janeiro, ele fazia uma entrega para um restaurante quando foi rendido por traficantes na rua Guaporé, em Braz de Pina. A moto foi encontrada, mas Wagner nunca mais foi visto. Não muito tempo depois, outro homem viria a desaparecer na mesma rua. Wagner Santana Vieira, de 36 anos. Ele saiu da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, para visitar a família em Braz de Pina, mas também foi capturado por criminosos. No dia 14 de janeiro, foi a vez de Paulo Vitor Vieira de Souza, de 16 anos, sequestrado por 4 homens armados em 2 motos, perto da comunidade do Quitungo. O menino soltava pipa quando foi levado pelo grupo. Em abril, mais 3 pessoas viriam a desaparecer no mesmo complexo de favelas. Leonardo Correia dos Santos, de 24 anos, que era motorista de aplicativo e sumiu após uma corrida para a Parada de Lucas. Lohana Miranda da Silva, de 22 anos, e Darielson Azevedo, de 26, que desapareceram a caminho de um baile funk em uma favela rival. A Polícia Civil investiga os casos, mas todos seguem desaparecidos. O que se sabe até então é que os crimes foram cometidos por uma facção criminosa chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais procurados do Rio. Invisível aos olhos da polícia, mas bastante atuante nas comunidades por ele comandadas. Esses fatos evidenciam um problema estrutural na cidade do Rio de Janeiro que consiste no domínio armado de vastas áreas da cidade por facções criminosas. Um trabalho de 2020 do Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades dos colegas da Universidade Federal Fluminense mostrou que 70% dos territórios da cidade naquela época estavam controlados ou pela milícia ou pelo tráfico. Nós temos uma pulverização também de facções criminosas, o que aumenta o nível de confronto entre elas e a utilização de armamento cada vez mais pesado. Quem acompanha o Tá Na Hora Rio, inclusive pode trazer de volta aqui o Salu para o telão. Ele estava aqui comigo ontem e eu, na hora que a gente mostrou a informação, eu especulei informações que estavam chegando aos poucos. E aí nós fomos construindo, esse mosaico desse caso que nós temos hoje com confirmações. O Salu vai lembrar que eu comentei que eu tinha ouvido na tarde de ontem da história do Pix,
para liberar o rapaz que se dizia motorista de aplicativo. E o que salvou a vida dele foi que ele estava com o celular e ao ver, você sabe que o motorista de aplicativo, ele tem todo um cadastro, né? Eles tem como você ver a veracidade, se ele trabalha com isso ou não. Independente daquele momento, ele não estava sendo, ele era o amigo que estava acompanhando, não era o motorista do aplicativo. Mas ele provou que trabalha com isso, fez um Pix de R$600 e conseguiu ser liberado. O outro rapaz não tinha o telefone, conforme a gente confirmou depois com a informação. E esse rapaz que a mãe entrou na favela de peito aberto, porque mãe é mãe, né? Mãe é guerreira, ela não foi lá para tentar descobrir o filho, ela está com esperança, ela quer encontrar o filho, mas a gente sabe que esses desaparecimentos aí geralmente têm uma origem e tem tragicamente o mesmo fim, não é, Salutiel? Sim, Clóvis, infelizmente, como a gente já tem o relato dos outros dois que conseguiram sair de dentro da comunidade, o Kaique e o Douglas, provavelmente foi uma sessão de espancamento, de tortura, ele possa ter sido executado, um Stanley, no interior lá desse complexo de favelas. Clóvis, a gente fica na torcida, né? A esperança, principalmente dos familiares, da mãe nem se fala, de que ele possa ser encontrado com vida, ela não termina, mas a realidade é essa. Desde janeiro aí, já temos 7 pessoas sequestradas naquela região ali do complexo de Israel, pessoas que desaparecem e não se tem mais sinal, não se tem mais informações sobre o paradeiro delas, né? A Polícia Civil está investigando os casos, mas o que se tem aqui até o momento é de que esses crimes tenham sido cometidos pela facção criminosa que é dominada pelo traficante Peixão, conhecido como Peixão. Mas, de fato, chegar ali ao corpo, pelo menos, destas vítimas, não se chegou até o presente momento. Quando a gente fala ali de complexo de Israel, a gente está falando de um complexo de comunidades que pertence a vários bairros. Você tem ali Braz de Pina, você tem Parada de Lucas, você tem várias comunidades que envolvem bairros importantes ali daquela região. Então, neste momento em que eles estavam indo para Bom Sucesso, eles teriam pegado uma alça de acesso ali errada e ido parar dentro de um complexo de favelas. Agora, tem um outro problema também que acontece naquela região, é que há suspeitas de que alguns desses crimes, destes desaparecidos, tenham sido desaparecidos ou sequestrados por uma outra facção, que não é daquela área, mas para sujar ali, manchar aquela facção criminosa daquela região. Então ainda tem esse problema, é o que você comentou, Clóvis, esse domínio de facções, o especialista falou ali da reportagem, esses grupos criminosos que vão sendo pulverizados em facções criminosas diferentes, eles acabam entrando em conflito e aí, além da criminalidade que você já enfrenta numa cidade como o Rio de Janeiro, você ainda trabalha com essa guerra entre essas facções que acaba gerando outros crimes. Tá, então 7 desaparecidos. Isso começou lá no dia 4 de janeiro com o entregador de um restaurante naquela região de Braz de Pina. Depois foi com um rapaz que foi visitar a família e assim sucessivamente. Tinha ali o garoto que soltava pipa na região de 16 anos. Ele foi sequestrado, câmeras de segurança naquele momento flagraram esse crime acontecendo lá no dia 14 de janeiro. Depois a gente teve um espaço e agora em abril, novamente essa onda de pessoas desaparecendo, sendo sequestradas naquela região. Agora, o que fica é um sinal de alerta aceso. A gente precisa aí que as autoridades de segurança pública do Estado deem uma resposta e que realizem operações para tentar prender, inclusive, o tal Peixão, Clóvis, porque enquanto ele está invisível aí aos olhos da polícia, aos olhos das forças de segurança, ele está bem visível e atuante nestas comunidades cometendo atrocidades, não é mesmo? É verdade. Salutiel, a gente estava comentando, enquanto a reportagem estava no ar, aqui nos bastidores aqui da situação. Imagina, o caso chegou à polícia e à sociedade, chegou na imprensa. E aí, quando 2 deles voltam e um fica desaparecido, sumido, a gente imaginando o que teria acontecido, rezando para ele estar vivo, para que essa mãe encontre, a mãe deve ter procurado a polícia, que não foi em busca do garoto, e ela teve que, de peito aberto,
mãe é mãe, né? Mas a mãe teve que ir na favela, a mãe teve que ir lá no meio da comunidade, arriscar a vida dela para tentar resgatar, saber o que aconteceu, ter alguma informação sobre o paradeiro do filho, que ela afirma, né, é a vida dela, que ela não sabe viver sem esse garoto de 19 anos. Quer dizer, quando a gente chega nesse ponto em que a mãe tem que ir sozinha para buscar uma resposta e não tem uma autoridade para acompanhá-la, para fazer o trabalho que devia ser da autoridade policial, a gente está meio perdido mesmo, né, ô Salutiel? Totalmente perdidos, Clóvis. Quando o Estado assume que ali eu não ponho o pé, ali eu não consigo entrar, quiçá a sociedade de bem, quiçá o cidadão de bem. Essa mãe simplesmente agiu no impulso de mãe. A gente sabe, né, o que uma mãe é capaz de fazer para defender seu filho, ainda mais nessa situação de desaparecimento, tentar encontrá-lo, tentar achá-lo, tentar encontrar os culpados por tudo que ele passou lá dentro, por essa tortura toda, essa informação toda que ela recebeu dos outros dois amigos que conseguiram sair vivos lá de dentro. Mas quando o Estado diz, ali eu não vou porque vou ter que montar uma operação, ali eu não consigo entrar porque eu vou ser recebido a tiros, imagina a população de bem. O Estado está o quê? As forças de segurança estão assumindo aí que então não tem qualquer tipo de ação possível para poder resgatar estes territórios. Eu acredito que os bandidos, que traficantes, milicianos, sejam quais forem os bandidos, eles não podem ter mais forças do que o próprio Estado em si, né, Clóvis? Então, o que a gente torce é que operações sejam feitas ali, baseada em inteligência, de forma a não atingir pessoas de bem, não fazer de vítimas ali, vitimar moradores e cidadãos trabalhadores daquelas áreas e que tentem capturar estes criminosos e cessar essa onda de sequestros. Imagina só, se essa, vamos dizer, chamar de moda criminosa pega por todo o Rio de Janeiro, começam moradores, cidadãos de bem, desaparecerem no entorno de comunidades. O Rio é cercado por comunidades, temos diversas, não tem uma área do Rio de Janeiro que você diga, aqui não existe uma favela que seja dominada por criminosos. Não, todos esses territórios, essas comunidades, todas elas são dominadas. Então a gente não pode deixar dar carta branca para que esses bandidos continuem atuando desta forma e que venham outros Stanleys aí à frente ao longo dos próximos meses deste ano. Não é mesmo, Clóvis? É isso aí. Obrigado por enquanto, Salutiel Filho.